colocar. Shalom aleichem a todos. Tenho certeza que achei a nos abençoar na meditação de sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos falar sobre o tema racionalidade da Bíblia. É um tema de um dos meus livros, onde eu apresentei provas que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência e através da escatologia. Infelizmente eu não consegui trazer os livros, porque vai chegar na terça-feira, por questão da transportadora, mas eu estarei deixando com o pastor Márcio. Muito obrigado pela recepção, pelo convite. Para mim, como escritor de literatura bíblica, é fundamental que mais igrejas abram as portas. Pode ir. Hoje nós vamos falar sobre a racionalidade da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: esteja sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que habita em vocês. 1 Pedro 3, 15. Se eu tenho que estar preparado para responder a qualquer um que pede a razão, os fatos da esperança que habita em nós, eu preciso estar preparado. É porque há meios. Se Deus te dá um martelo de 100 quilos, você tem que começar a imaginar o tamanho do prego que Ele quer que você pregue. E é importante nós termos isso em nossa mente. Se Deus mandou eu provar que a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus mandou eu provar que o Mashiach é de fato, Yeshua é de fato o Mashiach, Ele tem que ter me deixado provas. E é exatamente isso que eu trato nesse um dos meus livros, Racionalidade da Bíblia, e é o que nós vamos falar hoje. Fatos, provas. Vamos estudar um pouco do universo, a formação do universo. Aí um dos meus livros, Exorcismo, Conhecendo os Demônios, volume 1 e 2, e o Racionalidade, que em outras oportunidades podemos vir tratar aí. Ele estende o céu no norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Imagine você falando com Jó, por volta do ano 1480 a.C. Pode passar. Fala, Jó, está afirmado aqui que a terra está suspensa sobre o nada. Jó 26, 7. Se você ler a sua Bíblia, Jó 26, 7, está afirmado, é uma afirmação científica, que a terra está suspensa sobre o nada. Imagine você conversando com Jó. Vamos ser sinceros. Imagina Jó em 1948 a.C., com uma ideia maluca dessa. Fala, Jó, presta atenção numa coisa, isso aqui precisa ter sustentação, uma cadeira precisa... Você está dizendo que todo esse mundo está suspenso sobre nada? Então me prova. Eu disse, eu não tenho como provar isso. Eu estava conversando com o Hashem, o Shaddai, e ele falou para mim que a terra estava suspensa sobre nada. Mas, Jó, isso não faz sentido. Como é que você vem com essa ideia maluca que a terra está suspensa sobre nada? Você não conhece a lei da gravidade, não? Você joga uma coisa para cima, o que ela faz? Ela vai para cima ou para baixo? Cai para baixo. Você ergue isso aqui, ela fica parado aqui. Por que esse copo está sendo sustentado? Porque tem essa sustentação. Por que essa sustentação está sendo aqui sustentada? Porque tem esse palco. Como é que você me vem com essa ideia maluca de que a terra está suspensa sobre nada? Não dá para acreditar na Bíblia, né? É complicado acreditar na Bíblia desse jeito, que parece que essas ideias malucas. A terra suspensa sobre... Imagina, Jó ia dizer assim, olha, eu não sei como provar isso, mas quem sabe, lá na frente, a gente consiga, né, arrumar um jeito de provar. Ele seria expulso de qualquer congresso científico da época, com uma ideia maluca dessa. Vamos ver algumas outras ideias de outros profetas. No meu livro Racionalidade da Bíblia, eu coloquei 243 afirmações científicas. Eu achei mais de 500. 243 eu coloquei nesse livro. A minha esposa sempre me diz, amor, deixa um pouco para outro livro. Deixa um pouco para outro livro. Vamos lá? Ele que está assentado sobre o círculo da terra. Isaías 40, verso 22.
Imagine bem, Isaías profetizou por volta no tempo do rei Uzias, 723, 740 a.C. Fala, Isaías, como é que você está falando que a terra é redonda, meu amigo? Olha para o mar, olha a linha reta do mar. Deixa eu passar. Olha a linha reta. Você vê que a terra é quadrada. Presta atenção numa coisa, no tempo de Isaías faria muito mais sentido ele afirmar que a terra era quadrada. Mas no livro de Eclesiastes, no livro de Jó, no livro de Isaías, nós encontramos várias referências na Bíblia afirmando que a terra é arredondada. Como é que eles sabiam disso? Como é que eles sabiam? Fazia muito mais sentido dizer, não, a terra é plana. Mas eles vêm com essa ideia de que a terra é redonda. Pode passar. Disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas, e apareça, debaixo do céu, e apareça a parte seca. Imagine bem, você falando com Moisés. Moisés, vem aqui comigo. Moisés, você não viveu 40 anos no Egito? Eu falei, vivi. E lá no Egito você não andou de barco, não? Ele falou, andei de barco. E quando você andava de barco, você não via a ilha? Ele falou, vi muitas ilhas, 40 anos no Egito, a gente andava. Eu falei, como é que você vem com essa ideia maluca? Apareça a porção seca. Tinha que ser as porções secas, não a porção seca. Se você ler a Torá, no primeiro livro de Gênesis, Bereshit, está escrito, apareça a porção seca, não as porções. Eu não sei. Eu estava conversando com o El Shaddai e ele disse para mim que no começo havia uma só porção seca. Isso foi contra o que eu acredito, porque quando eu estava no Egito, eu andei e eu vi ilhas, mas Deus disse para mim que no início só havia uma porção seca. Ele falou, mas Moisés, não faz sentido. Ele falou, eu sei que não faz sentido, mas El Shaddai falou para mim que é assim. Ele falou, desculpa, mas eu vou ser bem sincero, esse Moisés exagerou no vinho do Shabat. O que foi isso? Ele vem com essa ideia maluca que no início havia um só continente. Olha que coisa engraçada. Se você conversar hoje com qualquer cientista, depois da criação de satélite, análise, não, claro, havia um só continente chamado Pangeia e um só oceano chamado Pantalácia. Olha que coisa engraçada. É exatamente o que está em Gênesis 1:9. Você mostra aqui para o Mateus, ele diz, não, isso aí foi um chute, uma coincidência. Sabe, o que eu faço com Jó, com Isaías? O que eu faço com a Torá? Tudo é coincidência? O que eu faço com mais de 400 afirmações científicas? Vamos. Assim como não se pode contar o exército no céu. Olha bem, isso é uma afirmação científica. Nós temos que olhar a Bíblia com o olho da ciência. Jeremias, você está afirmando que não se pode contar as estrelas? Sim. Como é que você faz essa afirmação? Fala, porque o Shaddai me falou. Mas e se um dia a tecnologia evoluiu ao ponto de poder contar as estrelas? Fala, aí a Bíblia cai em contradição. Veja bem, se a tecnologia tivesse evoluído ao ponto da gente poder hoje contar as estrelas, a Bíblia cairia em contradição. Mas você conversa com qualquer delegado da NASA, fala assim, por acaso é possível contar as estrelas? Ele vai dizer, você está maluco? A gente já chegou à conclusão que não pode contar as galáxias. Quanto mais estrelas. Você sabia que Jeremias, capítulo 33, verso 22, afirmou que seria impossível contar as estrelas? Ele vai dizer, mas isso é coincidência. Foi em Moisés falando de Pangeia. Foi, isso é coincidência. E Jó falando que a terra está suspensa sobre o nada. Foi, isso é coincidência. E Isaías falando que a terra é redonda. Isso é coincidência. Eu nada vejo, eu nada... O ateísmo, ele é uma religião. Eles creem que um Criador não existe, mas eles não conseguem ir para um laboratório e trazer provas. Eles creem que existiu um Big Bang, mas não tem prova. É movido por fé, emanar. É uma crença. Pode passar. Pode passar. Ali algumas galáxias. Conhece as leis do universo? Pode usá-la para governar a Terra? Pode passar. Olha que coisa engraçada. A Bíblia afirma que são as leis externas que governam as leis internas. Aí você não precisa ir num cientista. Você pergunta para um pescador. Eu morei 5 anos em Joinville, tinha o seu Augustinho lá, um senhorzinho que pescava, ele olhava para mim e dizia assim, hoje não dá para ir para o mar,
porque vai dar maré de lua, porque dependendo da lua, dá maré alta. Ele sabia que as forças externas governavam, mas isso é uma afirmação científica. Hoje você pergunta, bom, o que é cientista? Você vai dizer, claro, é as forças externas que governam as externas. É o movimento de rotação e translação que determina as estações. Mas é uma coisa engraçada, isso está escrito em Jó 38. Como é que ele sabia disso? Aqui realmente eu acho que Jó enlouqueceu. Jó 38, 31. Você é capaz de contar as estrelas e amarrar o grupo das perdizes ou afrouxar as cordas de Ordes? Olha bem, ele diz que, imagina você conversando com Jó. Jó, vem aqui, você está maluco? Você está dizendo que as estrelas estão amarradas. Ele está dizendo que as estrelas não estão amarradas. Ele é tão louco que ele diz que as estrelas estão amarradas e que essa força não é fixa. Ela pode ser afrouxada. É duas afirmações científicas. As estrelas estão amarradas e essa força pode ser Falou, Jó, vem aqui. Você vê uma corda saindo de uma estrela e amarrando a outra? Você vê essa corda sendo afrouxada e dizendo, não, eu não sei. Eu estava conversando com Hashem, com o El Shaddai, e ele disse para mim que as estrelas estão amarradas e que essa força pode ser afrouxada. Eu não sei, ele me falou. Você pergunta hoje para qualquer pessoa que trabalha com satélite, diz assim, as estrelas estão amarradas? Ele falou, claro, meu amigo, desde o tempo de Isaac Newton tenta se provar, e foi provado que as estrelas estão amarradas por força gravitacional de atração. Falei, deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Essa força, ela é fixa? Ele diz, claro que não. Dependendo do movimento de rotação e translação que o planeta faz em torno dessa estrela, essa força é afrouxada. Por exemplo, quando o nosso planeta está mais próximo do Sol, a força gravitacional é maior. Quando está mais distante, é menor. É por isso que determinados animais sempre dão cria na mesma época. Quem aqui assiste Animal Trailer? Eu gosto de assistir. Eles explicando que, dependendo da força gravitacional da época, é que todos os animais dão cria naquela época, aquele determinado grupo de animais daquela espécie. Porque a força gravitacional é maior. Olha só, Jó 38, capítulo 38, verso 31, diz que as estrelas estão amarradas e que Deus afrouxa essa força como Ele quer. É duas afirmações científicas. Vamos lá? Olhe para o céu e veja as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Isaías 40, verso 22. Aqui nós temos bastante pessoas que trabalham no exército, né? Então, o que um comandante faz? Ele chega lá, ele coloca todo mundo bagunçado, de qualquer jeito. Não, tudo em ordem. Você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. A Bíblia, Isaías diz que Deus colocou as estrelas como um general coloca o soldado em ordem. A palavra de Deus diz que cada estrela foi colocada em seu devido lugar. É uma afirmação científica. Olha que coisa engraçada. Chega para um cientista e diz, por que vocês estão gastando bilhões de dólares procurando um planeta na área habitável? Primeiramente, porque a gente sabe que não existe esperança para a raça humana nesse planeta. A segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, comprovou isso. Tudo está em decomposição. Essa cadeira, ela fica mais velha. O carro, essa roupa, se decompõe. Ou seja, pela segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, está comprovado que tudo está em decomposição. Inclusive, no meu livro, Racionalidade da Bíblia, eu descrevi detalhadamente a segunda lei da termodinâmica. Vocês vão ter acesso através do pastor ali, muito bom para a gente argumentar essa questão. Quem gosta de estudar a termodinâmica, ela está toda descrita na Bíblia. Toda a lei das termodinâmicas estão na Bíblia. Mas, enfim, automaticamente, pela segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, tudo está em decomposição. O Sol só perde energia. O núcleo da Terra só perde energia. Então, não há esperança para a raça humana nesse planeta. Veja bem. Não é a Bíblia só que diz que não há esperança para a raça humana nesse planeta, a ciência já comprovou isso. Então eles estão procurando um planeta numa área habitável. E o que é um planeta numa área habitável? Um planeta que não esteja tão próximo da sua estrela,
que queime, e nem tão distante que congele, e que tem um satélite natural como uma Lua, que pode fazer um movimento de rotação e translação e segurá-lo. Olha que coisa interessante. Até agora não encontraram. Esse planeta foi colocado na posição exata. Se ele fosse mais próximo do Sol ou mais distante, não teria como ter vida biológica nesse planeta. E a Isaías diz que Deus, como um general, Isaías 40, verso 26, colocou cada planeta no seu devido lugar. Vamos lá? Aqui, olha, eu vou ser bem sincero, aqui eu acho que Jó bateu a cabeça. Aqui, se eu tivesse num congresso de ciência na época, eu expulsaria Jó. Eu expulsaria. Jó 25, 5. Até a lua não tem brilho próprio. Fala, Jó. Pode passar isso. Jó, pelo amor de Deus, Jó. Olha para a lua. Olha para a lua. Você vê um canhão de luz saindo do sol e batendo na lua? Não. Então como é que você me vem com essa ideia maluca, afirmando que a lua não tem luz própria? É claro que a lua tem luz própria. Alguém aqui vê um canhão de luz saindo do sol e batendo na lua? Não? Alguém vê? Quando você chega à noite e olha para a lua, não dá para ver que ela tem luz própria? Aí me vem a Bíblia dizendo que ela não tem? Aí dá para entender porque os ateístas estão com tanta razão, né? Porque a gente vê que a lua tem luz própria e a Bíblia diz que ela não tem luz própria. É um absurdo. Alguém vê um canhão de luz saindo do sol e batendo na lua? Não, a gente vê a luz da lua batendo na terra. Logo, o que você entende? Que a lua tem luz? Tá, mas eu tenho um problema. Eu leio Jó 25, 5 e diz que a lua não tem luz própria. Logicamente a Bíblia está, Exato. Mas tente provar isso na época de... Vai falar, Rodrigo, qualquer um sabe que a lua não tem luz própria. Hoje, né? Hoje é moleza, né? Pega no tempo de Jó e vai explicar isso. Muito bem. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é removida como fogo. Jó 28, 8. Pode passar. Aqui Jó enlouqueceu mesmo. Ele diz que no fundo da terra é lava, fogo. E esse fogo não está parado, é movido. Então, duas afirmações científicas. No fundo da terra tem fogo, lava, pedra derretida e é movida. Ela não está parada. Jó 28. Imagina você conversando com o Jó. Jó, vem aqui, meu querido. Vamos desmascarar essa tua loucura aqui. Quando eu cavo, o que sai debaixo da terra? Eu faço um buraco aqui. Água, a gente cava para quê? Para ter lava? Não, a gente cava para ter poço. Lembra, Jó viveu na época, na região de Edom, os edomitas. Lamentação 4 diz isso, associado a Jó 1. Na região de Edomita, não tem vulcão, não tem lava, não tem nada. Todos que cavavam ali achavam o quê? Água. Fala, Jó, peraí, você está dizendo para mim que se eu cavo, lá embaixo, no fundo da terra, tem fogo e remove, moendo, andando. Mas você está maluco, porque quando eu cavo, sai água, não lava. Ele diz, eu não sei, meu querido. Eu estava conversando com o El Shaddai, e ele disse para mim que lá embaixo tem fogo, e que esse fogo está em movimento. Ele falou, mas Jó, não faz sentido. Você tem certeza que você estava falando com o El Shaddai mesmo? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, então tá, então nós vamos fazer uma experiência científica. E experiência tem que ser comprovada. Nós vamos pegar aqui alguns escravos, lembra que naquela época de Jó tinha bastante escravos. Nós vamos cavar, eu quero ver se dá lava. Só vai dar água. Falei, então, Jó, sinceramente, você pega essa tua ideia e vai embora desse congresso científico que você não sabe nada. Ele seria expulso de qualquer congresso científico. Mas você pergunta para a pessoa, existe lava no fundo da terra? Ele falou, claro, é lava que são giradas formando um campo gravitacional, o núcleo da terra. E como é que Jó sabia disso? Círculo hidrológico, vamos lá? Olha o que está escrito, todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche.
Isso aqui é um estudo de círculo hidrológico. Imagina você conversando com Salomão, que escreveu Eclesiastes. Falei, Salomão, você fez uma afirmação científica aqui. Você diz que todos os rios são atraídos para o mar. O Salomão não diz que todos os rios chegam no mar, diz que são atraídos. Mas isso aqui é a aula de círculo hidrológico. Aí você conversa com alguém que estuda círculo hidrológico. Fala, todos os rios são atraídos para o mar. Fala, pela força gravitacional de atração, como o mar é maior, todos os rios são atraídos pelo mar. Depois o processo de evaporação, a chuva sai, volta e o círculo continua. É um estudo de círculo hidrológico. Fala, de que livro científico você tirou isso? De Eclesiástico 1,17. Metodologia, eu estou acelerando aqui, que a minha esposa disse para mim, duas coisas minha esposa falou. Primeiro, não me faz gracinha hoje, que é a primeira vez, a segunda eu faço gracinha. E segundo, não rompe o tempo. Ela falou que a hora que faltar 5 minutos, ela vai fazer assim. Ela sempre. Ó. Pode passar? Aí. Olha o que está escrito: o vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculo. Eclesiastes 1:22. Imagine bem você conversando com Salomão. Salomão, como é que você sabe que o vento só faz em círculo? Eu não sei, eu estava conversando com o Senhor, Ele me revelou isso, que é em círculo. Adonai me revelou. Mas não faz sentido, eu vejo o vento passar assim, ó. Mas ele disse para mim que circula. Circula o quê? A terra. E do norte é de um jeito, do sul é de outro. É assim. Mas Salomão, você sabe, mas você é sincero, que isso não faz sentido, não. Não. Eu acho que você andou exagerando no vinho lá do Shabbat, porque não faz sentido um negócio desse, não. De jeito nenhum. Pode passar. Nós temos que entender, primeiramente, que a ciência com relação à Bíblia está atrasada. Uma das coisas que eu provei no meu livro, Racionalidade da Bíblia, e a Bíblia e as conexões, é que a ciência humana está atrasada com relação à Bíblia. Vamos ver lá. Mesmo que subiste tão alto como a águia, e faça seu ninho nas estrelas, de lá te derrubarei. Obadias 1:4. Imagine bem você conversando com um delegado da NASA. Fala, como é que vocês pretendem fazer casa em Marte? Você quer fazer uma casa aqui, levar? Ele falou, não, de jeito nenhum, não dá para fazer assim. A gente quer fazer uma plataforma entre a Terra e Marte, e levando peça, e aí depois montar lá uma sede lá e enviando as coisas. Fala, olha, a Bíblia diz que o homem faria casa nas estrelas, Obadias 1:4, como a águia faz ninho nas árvores. Como a águia faz ninho na árvore? Ela faz um ninho no chão, coloca nas costas e leva, não, ela leva graveto, Veja bem, o homem está tentando fazer casa das estrelas dentro do processo simbólico que se encaixa com a Bíblia, como a águia faz ninho nas árvores. Não é só fazendo. Agora você vai rindo com Obadias, fala Obadias. Como é que o homem vai se esconder da ira de Deus? Que aqui é uma profecia apocalíptica, dentro do período tribulacionista apocalíptico, do último Shevá da 70ª semana, Daniel. Ela se encaixa ali entre a terceira taça. Não vou entrar agora aqui em área muito profunda escatológica, mas enfim, quando eu vejo eu estou entrando. A minha esposa fala, não mistura os assuntos, meu amor, não mistura os assuntos, depois não te convido de novo. Mas enfim, é exatamente isso. Ele diz, olha, nós vamos fazer casa nas estrelas como a águia, e é exatamente o que está acontecendo. Então a ciência está... Fala, mas espera aí, Obadias disse que o homem faria casa nas estrelas, nós não temos casa nas estrelas ainda. Concordo, mas a ciência está olha Amós, ainda que se esconda até nas profundezas, de lá te tirarei. Fala, Amós, vem aqui. Quando você entra debaixo da água, quantos minutos você consegue ficar, pode passar, debaixo da água? Quantos minutos você consegue ficar debaixo da água? Uns 3, 4 minutos. Falei, então, meu amigo, como é que você me vem com essa ideia maluca que o homem vai se esconder da ira de Deus nas profundezas do mar? Como é que alguém se esconde na profundeza do mar? Eu falei, eu não sei. O Shaddai falou para mim que um dia o ser humano vai ser capaz de esconder da ira dele nas profundezas do mar. Eu falei, então vamos fazer um teste aqui que eu vou provar, mostra que você está errado. Você mergulha aqui nessa água, eu vou contar quanto tempo você fica escondido aí. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Deus me revelou isso.
EPIs. Lembra, a ciência em relação à Bíblia está atrasada. Olha o que está escrito aqui. Faça parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre vocês culpa. Deuteronômio 22, 8. A Bíblia fala dos EPIs e EPCs. EPIs é equipamento de proteção individual, EPCs é equipamento de proteção coletiva. A Bíblia determinou que quando você fizesse um segundo piso, era obrigatório fazer um protetor. Era obrigado. Se você fizesse essa proteção e a pessoa caísse, a culpa era da pessoa. Mas se não tivesse isso aqui, o sacerdote culpava você. Isso a gente chama de hoje de EPCs, equipamento de proteção coletiva. Pode passar. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Números 19, 11. Olha que coisa engraçada. Como o judeu não pode tocar diretamente num cadáver, quando havia uma guerra e morria soldados, o sacerdote mandava que todos os judeus que iam tirar os corpos encapasse a mão com couro para não tocar diretamente no cadáver, porque a Bíblia proíbe. Imagine só os outros povos. Olha que imbecil os judeus, ó, não colocam a mão diretamente no cadáver, estão usando esse negócio aí de tal de luva. Imagina você conversando com um judeu, vem aqui. Por que quando você vai pegar num cadáver cheio de sangue, você tem que pôr esse negócio de corinha aí na mão, aí não pode pôr a mão diretamente? Ele falou, porque Deus mandou. Eu falei, mas não faz sentido, rapaz, eu ponho a mão aqui e tiro. Ele falou, Deus falou para mim que faz mal. Eu falei, mas esses judeus são burros mesmo, né? Por que tem você pôr a mão num cadáver cheio de sangue, gente? Que morreu ali uns 2, 3 dias, só pegar ali e levar. Agora não, vem aquele idiota do judeu, coloca couro na mão, amarra e diz, meu Deus falou para não pegar diretamente no cadáver, inventa esse negócio chamado luva. Eu não sei para que serve luva. Nós chamamos isso hoje de EPIs, equipamento de proteção mas os judeus já estavam usando isso no deserto, porque Deus mandou. Pode fazer o raio aparecer e dizer, eis aqui estou, Jó 38, 35. Esse homem, em 1946, Jane Kurt, ele veio com uma ideia maluca, dizendo que a energia podia transmitir informação. Mas a Bíblia diz em Jó 38, capítulo 38, verso 35, que um raio pode transmitir informação, um raio pode levar informação e dizer, veja bem, pode o raio aparecer e dizer, eis-me aqui? Pode um raio transmitir uma palavra, uma informação? Quando ele começou a dar essa ideia, o povo falou, mas como? Ele falou, não, eu acredito que de alguma forma nós podemos transmitir informação através da energia. Mas eu tenho um problema, a Bíblia já disse que isso era possível. E aí eles inventaram uma coisa, eu acredito que ainda essa tecnologia não tem, vocês ainda não têm acesso a essa tecnologia, chamado telefone. Que através da energia, a informação chega. Então veja bem, não tirem sarro da Bíblia, gente. Tá? A Bíblia diz que o raio, a energia, pode transmitir palavra, informação. Quem sabe um dia Deus inventa um aparelho aí que dá para fazer isso. Por enquanto, mas se um dia chegar aqui essa tecnologia do telefone, vocês vão descobrir que o raio, a energia, pode transmitir informação. A pergunta é, como é que Jó sabia disso? Pode passar. Microbiologia. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que tudo o que é visível veio do invisível. Você pergunta para um professor de anatomia, eu já dei aula de anatomia há muito tempo. A gente falava eu ia ensinar o que era músculo. Músculo é junção de fibras de mielina. Se eu colocar uma fibra de mielina aqui, você não vai ver nada. Se eu colocar 1 bilhão de fibras de mielina aqui, vocês não vão ver nada. Se eu colocar 1 quadrilhão de fibras de mielina aqui, talvez vocês comecem a ver alguma coisa.
Todo o que é visível veio do invisível. Isso é do invisível. Pergunta para qualquer pessoa que estuda microbiologia. Se eu chegasse para você e dissesse, um professor de microbiologia, tudo que é visível partiu do invisível, está cientificamente correto? Eu falo, claro, não é o contrário. Eu falo, olha que coisa engraçada, Hebreus 11:3 diz isso, que tudo que é visível veio do invisível. Pode passar. Pode passar. DNA. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:2. Olha a coisa engraçada. A Bíblia fala do DNA, que diz que o DNA, por quê? O DNA é a informação que habita entre juntas e medulas. Volte lá para nós lá. Olha isso, pode voltar para frente, para frente, para frente. Aí. Ó, a palavra de Deus é viva. A primeira informação que nos dá, que a informação é viva e o DNA é vivo, ela habita entre juntas e medulas. Ele está dizendo que existe informação viva entre juntas e nós chamamos isso do quê? DNA. E nós temos o DNA de Deus. Veja bem, a Bhagavad Gita, a Bíblia do Hindu, o Alcorão, eu tenho tudo isso lá em casa, até já passei estudo sobre o Alcorão, Bhagavad Gita, escritos de Confúcio, não tem nada de um Deus triuno. O único que apresenta um Deus triuno é a Bíblia, a palavra de Deus, só ela apresenta um Deus triuno. E olha que coisa interessante, quando eu vou na matéria, eu tenho a assinatura do quê? Um Deus triuno. O que é matéria? Prótons, nêutrons, elétricos. Ela se manifesta como? Sólido, líquido e gasoso. Eu preciso de altura, largura e profundidade para medir. Nós vivemos de passado, presente e futuro. É lógico que foi um Deus triuno que criou tudo isso. Então o DNA de Deus está na matéria. Vamos falar um pouco de medicina, especificamente. Eu estou acelerando aqui, que meu horário já está acabando, e eu vou controlando o meu horário pelo jeito que a minha mulher me olha. Se ela começa a fazer assim, eu já acelero. Muito bem. Olha que coisa engraçada aqui. Diz assim: porventura não me derramaste como um leite, e como um queijo não me coalhaste, de pele, carne e tendões não me revestiste? Jó 10:10. Hoje eu estou conversando com Jó. Jó disse: tu não me derramaste como leite. Ele está falando de ejaculação. Ele diz: não me coalhaste como um queijo, uma coalhada. Quando o esperma entra no óvulo, nós temos a quebra molecular, e a melhor maneira de explicar essa quebra molecular é a coalhada de um queijo. Ele diz: de pele, primeiro nasce a pele. Qual o maior órgão teu? A pele. A epiderme, derme, lâmina basal. Depois ele diz de carne, daí vem as fibras de mielina que vai formar carne. Aí ele diz de ossos, daí vem a cartilagem que vai virar o osso. E por último ele diz de tendão, por cima dos ossos o tendão. Jó capítulo 10, verso 10, falou de fecundação e desenvolvimento embrionário na sequência certa. Eu vou dizer para vocês como ele fez isso. Ele pegou um aparelho de ultrassom. Aí ele pegou uma gestante que tinha acabado de engravidar, já no primeiro mês de gestação, e ele foi acompanhando, com contraste, né, para facilitar a imagem, até os 9 meses de gestação. E aí depois ele pegou num congresso científico e apresentou essas fases aí, e aí ficou fácil explicar que Deus nos derramou como um leite, nos coalhou como uma coalhada, de pele, carne, osso e tendões nos revestisse. Foi assim que ele fez. Eu só não sei aonde ele comprou esse aparelho de ultrassom, mas eu tenho quase certeza que foi assim. Pode passar. Aí o projeto final pronto. Aqui está um negócio interessante, nós vemos. Algumas afirmações científicas que fez pessoas ridicularizar a Bíblia. E uma delas é o rim. Pode passar. Examine-me, Senhor, e prova-me, esquadrilhe os meus rins e coração. A Bíblia sempre ligou o rim à emoção. E durante muitos anos, a Bíblia foi criticada. Gente, é evidente que você lê os Salmos, sempre a Bíblia está ligando o rim à emoção. Nós sabemos que o rim não tem nada a ver com emoção.
Então, se a Bíblia liga o rim à emoção, e nós sabemos que o rim não tem nada a ver com a emoção, a Bíblia está errada. Olha que coisa engraçada. Nós descobrimos, através da glândula suprarrenal, uma substância, hormonal, o HCTH, que é liberado agindo na hipófise, que é o que mais controla a parte emocional. Por isso que uma pessoa que precisa dialisar, ele já tem que entrar com antidepressivo. O rim está mais ligado à parte emocional do que o coração, porque o coração é só uma junção de fibras de mielina, miocardiana, que contrai quando o excesso de adrenalina bate, mas o rim está ligado diretamente à emoção. E olha que é engraçado, os salmos sempre apontam que o rim está ligado à emoção mais do que o coração. Mas se você tentasse explicar isso na época de Davi, você ia ser o quê? Ridicularizado. O que rim tem a ver com emoção? Fala, calma, lá na frente vão descobrir, através dos endocrinologistas, a glândula suprarrenal, o HTG, que vai liberar, que vai agir na hipótese para poder provar o que está nos Salmos. Olha que coisa engraçada. Pode passar. Então, primeira coisa, nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência. Mas será que é só através da ciência que nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. No livro meu, Racionalidade da Bíblia, 50% é dedicar que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência e outros 50% através da profecia. A escatologia. Se bem que o nome escatologia é um nome que eu não concordo muito. Escatologos é o estudo do futuro. Na verdade, nós não estudamos só o futuro, nós estudamos profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Não se baseia só em estudar profecias do futuro. Mas enfim, olha que coisa engraçada, será que tem como provar que Jesus é o Messias? Olha o que está escrito: o ungido será morto e já não estará, o lugar dele, e a cidade e o santuário será destruído pelo príncipe e adivinho. Daniel 9, 26. Olha que coisa engraçada, a Bíblia diz em Daniel que depois da morte do Messias será destruída a cidade e o santuário. Só que Daniel foi escrito no período entre babilônico. Aí a Babilônia perdeu a guerra para os medo-persas, os medo-persas pelos gregos, os gregos pelos romanos, e aí Esdras, Neemias, Zacarias, lembrando que Esdras e Malaquias é a mesma pessoa, gente. Eu já vi gente, você pega na tua Bíblia aí e lê assim, pega na tua Bíblia e lê no comentário de Malaquias, vai estar escrito assim: não se sabe muita informação sobre Malaquias. A resposta é porque não perguntamos para um judeu. Mas enfim, Esdras e Malaquias é a mesma pessoa, o nome dele é Esdras Malaquias, está nas Mishnahs, Gemara, nos Talmudes. Mas enfim, Esdras, Ageu, tudo retornou da Babilônia, libertado pela Pérsia, que venceu, reconstruiu o templo no ano 32, não 33, Jesus tinha cerca de 30 anos, ele tinha 29 anos quando saiu do seu ministério foi de 3 anos, ele morreu na Pessach do ano 32, não 33, pelo menos é o que está na Bíblia. Então no ano 32 o Messias morre, e aí no ano 69 para 70 o imperador Tito destrói o templo e o santuário. Olha que coisa engraçada, a Bíblia diz que depois da morte do Messias será destruída a cidade e o santuário, Daniel 9, 26. Jesus morre no ano 32, em 69 para 70 a cidade e o santuário é destruído. E hoje você foi em Israel, Jerusalém, você tem as pedras lá para comprovar. Pode passar. É aquilo que o Messias falou, né? Se eles se calarem, as pedras, a arqueologia é as pedras falando. Muito bem. Malaquias, quem que é Malaquias? Eu sei que você já sabia que vocês são batistas. Malaquias 3:1. Então, de repente, o Senhor que você busca virá para o templo. O mensageiro da aliança, aquele que você deseja, virá, diz o Senhor. Olha que coisa engraçada. Malaquias, Ageu, Zacarias foram os profetas do pós-babilônico. Ou seja, eles saíram do cativeiro babilônico e estavam reconstruindo o templo. Imagina você conversando com Esdras, Malaquias. Esdras, Malaquias, vem aqui. Você falou aqui que o Messias vai entrar nesse templo. Ou seja, o templo que foi construído por Salomão, destruído por Nabúcodonosor, reconstruído por Esdras, Neemias e Ageu, destruído por Tito, e agora está preparando para ser construído pelo Instituto do Templo, em Jerusalém. Mas veja bem, você conversando com Esdras, Malaquias, dizendo: olha, Esdras, Malaquias,
Você está dizendo que o Messias vai entrar nesse templo? Ele diz, sim, vai entrar nesse templo. E o que isso amarrou? A data da vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque o templo foi destruído em 69 a... Qualquer candidato a Messias tem que ser de 69 para... Veja bem, vamos lá. Se o Messias verdadeiro, pela profecia, tinha que entrar no segundo templo, e o segundo templo foi destruído em 69 para 70, qualquer candidato a Messias tem que ser de qual data? De 70 para baixo. Vocês entenderam isso, gente? Sim, não ou talvez? Sim, obrigado. Então, é simples. Qualquer pessoa que aparecer dizendo ser o Messias, fala, você está com 2000 anos de atraso, hein? Porque você tinha que ter entrado no tempo que foi destruído há 2000 anos atrás. Isso amarrou a data. E quem que entrou lá com 12 anos ensinando a Bíblia, fazendo o bar mix dele? Jesus. Gente, bar não tem nada a ver com bar, não, tá, gente? Bar mix é que se torna filho da Torá na cultura judaica. Daqui a pouco já sou disciplinado aqui. Muito bem. Eu já aconselhei o pastor lá como fazer as coisas na boda judaica. Aconselhado. O judeu, ele é assim, o judeu pastor, quando tem alguma ovelha que não tem jeito e fica dando cabeçada nas outras ovelhas, o pastor castrava aquela ovelha e resolvia o problema, ela parava. Eu já orientei ele para... Ele gostou muito, disse que vai adotar essa tática. Olha que coisa interessante, será que o Jesus nasceu assim? Nasceu, eis-me aqui em qualquer lugar. Miqueias, que foi contemporâneo ali de Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá de mim aquele que há de governar em Israel, de cujas origens são desde os tempos eternos. Olha bem, a profecia de Miqueias diz que o Messias nasceria no país de Israel, mas tinha que ser no estado de Judá, e tinha que ser na cidade de Belém, mas tinha que ser no bairro Efrata. A palavra hebraica ali é Bet-Lesh, Belém, Efrata, frutífero, Bet-Lesh, Belém, Efrata. Então, mais de 700 anos, a profecia diz que o Messias nasceria no país de Israel, no estado de Judá, na cidade de Belém, no bairro... mas será que é só isso? Pode passar. Ali é a localização, o país de Israel, o estado de Judá, o bairro Efrata. Vamos lá? Olha que coisa engraçada. Assim morreu Raquel e foi sepultado junto ao caminho para Efrata, Belém, Gênesis 35, 9. Então qual é o nome da rua? Raquel morreu ali e até hoje a tumba de Raquel é no caminho de Efrata. E aquela rua chama Raquel, a matriarca. Então, em que país o Messias nasceria? No país de Israel. Em que estado? Judá. Em que cidade? Belém. Em que bairro? Efrata. Qual o nome da rua? Raquel. Mas isso também não é bom o suficiente. Imagina bem, eu chego lá em Israel, falo, quero saber onde fica aqui o território de Judá. Eu falo ali. Quero saber onde fica o bairro, a cidade de Belém, aqui. O bairro Efrata. Agora eu gostaria de ir na rua Raquel, aqui. É só isso? Eu tenho dislexia, eu me perderia. Se vocês me soltarem aqui, não, estou falando sério, eu me perderia. Pode passar. Mas eles nos dão um pouquinho mais de informação. Miqueias diz assim: quanto você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, os antigos domínios lhe será restaurado e virá para a cidade de Jerusalém. A realeza virá para a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que uma realeza nasceria debaixo da torre das ovelhas. O que eu tenho debaixo da torre das ovelhas? Um aprisco. Então Miqueias 4:8 diz que o verdadeiro Messias nasceria debaixo da torre das... Agora ficou mais ou menos fácil. Porque eu chego em Israel e pergunto, aonde fica o território de Judá? Ali. Chego no território de Judá e pergunto, aonde fica a cidade de Belém? Ali. Chego na cidade de Belém e pergunto, aonde fica o bairro Efrata? Ali. Chego no bairro Efrata e pergunto, onde fica a rua Raquel? Ali. Chego na rua Raquel, procuro uma torre das ovelhas. Aí eu tenho um problema sério. Porque se criava muita ovelha.
Aí eu estou na rua, Raquel, aquele monte de torre de ovelha, aquele monte de aprisco, como é que eu vou saber em qual aprisco o Messias vai nascer? Isso não é uma informação muito certa. Eu que tenho dislexia não acharia nunca. Mas aí tem mais alguns detalhes. Vamos lá? Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, Efrata, 1 Samuel 17, 12. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, Efrata. Aí fica mais tranquilo. Você chega lá em Israel e fala assim, ó, onde o Messias nasceria? No território de Judá. Chega no território de Judá e pergunta, onde o Messias nasceria? Fala, na cidade de Belém. Chega na cidade de Belém e fala, onde o Messias nasceria? No bairro Efrata. Chega no bairro Efrata e fala, onde o Messias nasceria aqui? É na rua Raquel. Chega na rua Raquel e fala, onde o Messias nasceria? Debaixo da torre das ovelhas. Você chega debaixo de uma torre das ovelhas e fala, onde Davi nasceu? Ele fala, ali. Fala, então ali que o Messias nasceria. Aí você acha. Hã? Pode falar, minha mãe. Onde nasceu. Eu trago ela para me corrigir mesmo. Onde nasceu. Eu não... Muito bem. Eu prometi para ela que só na segunda vez que eu vim aqui que eu ia fazer gracinha. Essa vez eu vou... O Espírito do Senhor repousa sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conhecimento e poder, o Espírito dá conhecimento, o temor do Senhor. Isaías 11, 2. Sabe uma das coisas complicadas? É comprovar conhecimento. O próprio Messias leu essa profecia de Isaías 11 e aplicou a ele. Diz que o Messias seria sábio. Mas sabe de uma coisa? Uma das profecias messiânicas mais difíceis de provar é essa aqui. Mais difícil, porque o Messias tinha que ser, e provar sabedoria não é fácil. Então vamos ver se o Messias é sábio. Não adianta você falar assim, meu Messias é sábio. Esteja preparado para dar razão da esperança que habita em vós. Fatos. É por isso que vocês todos vão comprar o livro Racionalidade da Bíblia. E esperar, quando eu vim aqui, já autografar, como um bom judeu, o autógrafo vai ser no máximo R$100. Judeu sabe que não deixa herança para o filho. Antes de morrer, ele vende parcelado. E se ele tem um amigo que vale ouro, ele aproveita quando o ouro estiver alto e vende também. Muito bem. Shalom só assim. Nada de shalom assim. Meu pai, você falava para ele assim, pai, dá R$10, ele fala, toma 4 e dá 1 para sua irmã, para ela não vir pedir. Muito bem. Para comprovar a sabedoria não é fácil, mas vamos tentar provar isso. Toda vez que os fariseus e saduceus tentavam fazer Jesus cair em contradição, eles saíam envergonhados, eles armavam. Por exemplo, eles pegaram uma mulher adúltera e falaram assim, vamos colocar uma mulher adúltera nos pés dele. E essa pegadinha, ele não pode ser tão inteligente que vai sair. E vamos dizer para ele o seguinte, a lei de Moisés manda apedrejar. O que tu diz? Se ele falar apedreja, nós acusamos ele de não amar o próximo como a ti mesmo. Se ele falar não apedreja, nós acusamos ele de ser contra a lei de Moisés. Essa daí, ele não é tão inteligente que sai. Catou uma mulher em adultério, colocou no pé dele, e ainda acusamos ele de mandar apedrejar só a mulher, que tinha que ser apedrejada a mulher e o homem. Por que a gente não aplica essa lei hoje? Porque não ia ter pedra suficiente, claro. Mas enfim... Onde é que achar tanta pedra, né, gente? No Paraná tem bastante pedreira, mas aqui, né? Mas enfim, colocaram uma mulher adúltera no pé dele, perguntaram, e aí? A lei de Moisés manda apedrejar. O que tu diz? Ele diz, aquele que nunca pecou pode tirar a primeira pedra. Não tinha nenhum batista ali para tirar a primeira pedra. Agora, o que aconteceu depois? Vamos fazer um teste, vamos perguntar para ele se é lícito pagar imposto para César. Essa daí, ele não é tão inteligente. Não, ele não pode ser tão inteligente assim. Se ele falar que é lícito pagar imposto para César, nós acusamos ele de ser a favor dos cobradores de imposto, que está matando o povo judeu. Você vê que em 2000 anos nada mudou, né? O que aconteceu na pandemia do Covid? Taxa do lixo criada. Mas enfim, nada mudou. Mas enfim... se ele falar paga, nós acusamos ele de ser a favor dos cobradores de... Se ele falar não paga, nós acusamos ele de ser contra César. Essa daí ele não vai ser tão inteligente. Ele vai falar paga ou não paga. 14 falou assim, Jesus, é lícito ou não é lícito pagar imposto para César? Diga-nos.
Ele falou assim, me traz uma moeda lá. Como um bom judeu, ele está doido atrás de uma oferta, né? Porque, olha, se tem uma coisa que um judeu não recusa, é uma oferta. Não, isso aí não. Aí ele deve estar querendo uma oferta, né? Catou a moeda e veio. E aí? Ele falou, de quem que é a imagem aí? Ele falou, a imagem aí é de César. Ele falou, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E ele saiu. Então, eu poderia passar aqui até a noite provando respostas sábias de Jesus. Então, nós podemos dizer que essa profecia se cumpriu? Sim. A venda do Messias, pré-anunciado mais de 400 anos antes. O profeta Zacarias, ele disse, se acha melhor assim, pague os meus salários, se não, pague. Então, eles me deram 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12. A Bíblia diz que o Messias seria vendido por 30 moedas de... Ele não podia ser vendido por 29, não podia ser por 30 de ouro. Se nós continuarmos estudando essa profecia, diz que o homem que traísse o Messias não ia usar essa moeda, ia jogar, ia ser comprado um campo. E tudo que a profecia descreveu, ocorreu. É a precisão da palavra profética. Nós não achamos que Jesus é o Messias, nós temos provas disso. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Você mostra aqui para um judeu ortodoxo, lembrando, gente, não é assim, os judeus recusaram o Messias, não é o que a Bíblia diz. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22 diz, a pedra que os construtores recusaram se tornou a principal pedra angular. A pedra que os construtores não é todos os judeus. Os construtores é a liderança de Israel. Paulo era um judeu, Pedro era um judeu. Obrigado. Então não é todos os judeus que recusaram o Messias. A pedra que foi recusada por todos, não, porque quem é os construtores? É todo Israel? Não, é a liderança. O verdadeiro Messias seria recusado pela liderança de Israel, não por todo Israel. E não foi recusado por todo Israel. Quem era Paulo? Qual foi a primeira pessoa a morrer como mártir para os judeus? Estevão. Muito bem. Mas se você mostrar isso para um judeu que não aceita Jesus como Messias, um ortodoxo, por exemplo, ele vai dizer assim, não, meu rabino falou que isso não se aplica ao Messias. Mas está aqui, ele será transpassado pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. Ele fala, não, mas meu rabino falou que Isaías está falando dele mesmo. Ele fala, mas eu tenho um problema. Isaías 53 fala de um ser santo que morreria pelos nossos pecados. E em Isaías capítulo 6, verso 2, Isaías diz, eu sou imundo. Ele falou, não, mas meu rabino também falou que tem uma outra opção, que pode ser que está falando do povo de Israel. Eu falo, mas tem um outro problema. Isaías capítulo 1, verso 22, verso de 4 a 22, diz, 4 a 14, diz que o povo de Israel, da cabeça aos pés, era só pecado, só ferida. Não se encaixa. Eles olham o negócio seguinte, meu rabino falou que não está falando de Jesus e não está falando. Eles decidiram que Jesus é o Messias. E estão condenados sem o Messias. Mesmo usando o talit, teli, quepá, com a Torá debaixo do braço. É 1 tonelada de religiosidade, mas nenhuma grama de fé verdadeira. Veja bem, ninguém nunca foi salvo pela lei. Imagina, o que está escrito em Êxodo 25, 7? Êxodo 25, 7, Moisés lê a lei para o povo. Quando ele acaba de ler a lei, o povo diz, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. O que Moisés falou? Beleza, é assim que se paga pecado? Não, Moisés sacrificou o cordeiro, catou o sangue e diz, eis o sangue da propiciação. Imagine você conversando com uma pessoa na antiga aliança, no tempo de Moisés e Arão. Você é o filho e está indo com o seu pai, e ele está com um cordeiro de um braço. E aí você fala assim, papai, nós guardamos o Shabat, papai, nós guardamos a lei, por que você está levando esse cordeiro para ser sacrificado? Ele diz, porque a lei não pode pagar o meu pecado, meu filho, só o sangue desse cordeiro. Nunca ninguém foi salvo por obedecer a lei. Não tente comprar aquilo que Deus não colocou à venda, a salvação não está à venda. Eu fui salvo porque eu reconheci o meu lamentável estado de pecador e errado diante de El Shaddai, e confessei o Messias Yeshua como o meu único e suficiente Salvador. E depois evoluí e me tornei um batista.
Muito bem. Então, você conversa com um judeu que recusou o Messias. Não adianta, ele colocou na mente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando vocês forem evangelizar um judeu, nada de ficar mostrando profecia de Miqueias, profecia dos Salmos, profecia. Não, fala para ele que a salvação é de graça ele aceita. Fala, rapaz, por que você não me falou no começo? Aí fica essa enrolação de profecia. Fala assim, é de graça, meu filho. Não, Deus, não é. A mulher fez assim. É assim, ela começa dizendo assim, se eu estouro horário, ela faz assim. Assim quer dizer que eu durmo no sofá. Assim é na casinha do cachorro. Pode passar. Então, sim, ele foi transpassado pela nossa transgressão, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Nunca se esqueça de uma coisa: nós somos salvos, mas não se esqueça do preço. O preço. Cães me rodeiam, um bando de homens mal me cercam, transpassam-me os pés e a mão. Imagina você conversando com o judeu ortodoxo, fala para ele assim, Salmo 22:15 diz que seriam transpassados os pés e a mão. O Davi não teve os pés e a mão transpassados. Ele está falando de uma crucifixão. Ele fala, não, meu rabino falou que isso aqui não é literário, não é literalmente, parece que você está falando com um calvinista. Não é literalmente isso, é figurativo. Quando está falando de Jerusalém, não é Jerusalém, o Monte das Oliveiras não é o Monte das Oliveiras, é tudo figurativo, tudo figura. Agora, observe bem dentro do mesmo salmo, pode passar. Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sorte sobre as minhas vestes. O Salmo 22 diz que esse homem teria o pé e a mão transpassado, e que suas vestes seriam divididas. Ele não pode estar falando de Davi. Cães me cercam, um monte de homens malfeitores, transpassam-me os pés e as mãos, divide as minhas roupas e lançam sorte. Isso se aplica a Davi? Os ortodoxos vão dizer para você, olha, na Mishnah Gemara, nos Talmud, diz que aplica a Davi e é simbólico, não é literário e pronto. Mas não é o que está na Bíblia. Então, eu gostaria de encerrar lembrando a todos aqui, que nós precisamos provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos apresentar fatos. Hoje, muitos jovens, especialmente, ficam no banco da igreja anos e anos. Aí vai para as universidades, pega aqui, muitos professores, às vezes, ateístas, e ele não tem argumento, ele não sabe como debater. Mas se nós chamarmos esses jovens aqui, e ensinarmos ele como Davi matou Golias, e na outra vez ensinar como Golias perdeu para Davi, ele não vai ter argumento mesmo. Nós precisamos ensinar para eles, dar munição, ensinar para essas pessoas que têm como provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E o desejo do meu coração, irmãos amados, é que, como escritor de literatura bíblica, eu tenho um amor incondicional pela palavra de Deus. A minha esposa também, porque eu não conseguiria lançar esses livros, se não fosse a dedicação da minha esposa. Eu fiz algumas gracinhas, preciso puxar o saco dela aqui para melhorar a minha situação. Mas agradeço a todos a oportunidade e coloque isso em suas mentes. Nós precisamos apresentar provas que a Bíblia é a palavra de Deus. Shalom Aleichem, muito obrigado.